Olá, caríssimos! Como vimos aqui no canal, a formação de palavras é feita por dois processos principais, a composição e a derivação, cujos links das aulas aparecem na descrição desse vídeo. Mas existem também outros processos que, embora com menor regularidade e sistematicidade, contribuem também para a formação de novas palavras. São eles o hibridismo, a abreviação, a siglagem, a onomatopeia e o neologismo. E é sobre eles que falaremos aqui. Hibridismo é a combinação de elementos de línguas diferentes para formar novas palavras. A palavra formada é chamada de híbrida por ser composta de elementos de idiomas diferentes, como a palavra burocratas, que aparece no último quadrinho da tirinha da Mafalda, que vem de burocracia, composta pelo francês bureau, que significa escritório, e pelo grego kratos, que significa regra ou poder, remetendo assim a uma forma de dominação exercida pelos funcionários de escritório, que são os funcionários públicos, conhecidos por fazerem tudo morosamente, ou seja, sem pressa. Por isso, na nossa cultura, esse termo tem uma conotação negativa. A maioria dos hibridismos vem da combinação de elementos gregos e latinos, como em televisão, automóvel, homossexual, genocídio, entre outros. Mas existem também algumas combinações mais exóticas, como tupi-português em goiabeira, quimbundo, que é uma língua africana, e grego em sambódromo, inglês e grego em surfista, latim, grego e francês em bicicleta, bi vem do latim, ciclo vem do grego e eta vem de et, sufixo diminutivo francês. E assim vai. Como se pode observar, trata-se de palavras muito utilizadas no cotidiano comunicativo, o que torna absurda a intenção de alguns gramáticos mais tradicionalistas de considerar os hibridismos como verdadeiras aberrações, só por causa de sua origem mestiça. A abreviação consiste na redução de uma determinada palavra sem que isso lhe altere o sentido. Esse processo é particularmente produtivo na redução de palavras muito longas. Exemplos: de metropolitano fez-se metrô, de pneumático fez-se pneu, de fotografia fez-se foto, de motocicleta fez-se moto. E esses usos tornam-se tão recorrentes que algumas vezes esquece-se da palavra primitiva. Algumas abreviações que vêm se tornando frequentes são representadas pelo emprego de apenas um prefixo ou de um elemento de uma palavra composta no lugar da palavra toda. Veja alguns exemplos. Ex representando ex-marido, ex-namorado, ex-esposa, enfim. Você tem visto seu ex? Vice representando vice-presidente, vice-governador, vice-prefeito, entre outros. Você conhece o candidato a vice? Siglonimização ou siglagem consiste em geral na representação de um nome pelas letras iniciais das palavras que o compõem, formando uma sigla. Exemplos: ONU, Organização das Nações Unidas; CPF, Cadastro de Pessoas Físicas; PIB, Produto Interno Bruto; ou ainda TPM, Tensão Pré-Menstrual. As siglas incorporam-se de tal forma ao vocabulário do dia a dia que passam a sofrer flexões e a produzir derivados, como em petista, integrante do PT, Partido dos Trabalhadores. Algumas siglas provieram de outras línguas, principalmente do inglês, como VIP, Very Important People, pessoa muito importante. Onomatopeia ocorre quando se forma uma palavra que procura reproduzir determinados sons, adaptando-os aos fonemas da língua. Assim, surgiram alguns verbos que designam, por exemplo, vozes de animais, como miar, mugir, cacarejar, além de palavras como ping-pong, tic-tac, entre outras.
Também é conhecida como reduplicação, em razão da duplicação silábica que pode acontecer. Bombom, xixi. As onomatopeias diferem de uma língua para a outra de acordo com a percepção dos sons. Por exemplo, o latido do cão. No Brasil, au, au. Na França, uf, uf. Neologismo. Designa qualquer palavra ou expressão recém-criada, mas que ainda não se incorporou definitiva ou oficialmente ao léxico da língua. Por exemplo, comível, no sentido de algo que não é bom, mas dá para comer. Na literatura brasileira, o maior especialista em neologismos é o escritor mineiro João Guimarães Rosa. Sua obra-prima, Grande Sertão Veredas, se inicia com um neologismo. Trata-se de nonada, que é a mistura de non e nada para designar algo sem importância. Ou ainda embriagatinhar, que é a mistura de embriagado e engatinhar para designar uma pessoa que de tão bêbada chega a engatinhar. A técnica para criar essas palavras é conhecida como palavra-valise, que é o mesmo que amálgama, ou seja, a junção de duas palavras para formar uma única palavra, que preserva apenas a parte inicial da primeira e a terminação da última. Tanta criatividade se deve ao hábito que João Guimarães Rosa tinha de ler e escrever em outras línguas. Conhecia aproximadamente 20, incluindo o português arcaico. Também costumava fazer anotações sobre as expressões populares utilizadas no sertão brasileiro. Como dizia o gramático e filólogo Napoleão Mendes de Almeida, as palavras são o suor da atividade humana. Quanto mais operoso um povo, tanto maior o vocabulário. São vários os motivos que podem nos levar a formar novas palavras, como vimos ao longo das aulas. Também, não há quem não faça suas próprias invenções verbais para satisfazer alguma necessidade de expressão. Seja qual for o motivo, são os processos de formação de palavras que nos enriquecem e promovem o nosso desempenho interlocutivo. Eles nos permitem reconhecer e criar um número praticamente infinito de palavras, o que faz da língua uma forma de expressão ao mesmo tempo econômica e eficiente. E como citamos um dos maiores escritores da literatura brasileira, João Guimarães Rosa, esse escritor extremamente criativo que criou sua própria linguagem baseada na fala do homem simples do sertão, de quem sempre esteve perto e em quem sempre se inspirou, vamos concluir então com um trecho do livro Grande Sertão Veredas, um clássico da literatura nacional. O sertão é dentro da gente. E esse sertão não é feito apenas de aridez e provocação, mas também de veredas, de estações de alívio e beleza em meio à solidão. Um beijo e fique ligado, porque aqui a gramática é a solução para a aridez de palavras. E isso sempre sem trauma.